Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Eu estou fazendo aqui da parte da cozinha porque alguns inscritos reclamaram da luz, que estava horrível e estava mesmo. Porque eu estou sem cortina, eu mudei de apartamento e estava horrível a luz, então eu vou fazer aqui por enquanto. Bom, esse vídeo eu quero falar sobre a- não é extinção do Ministério do Trabalho, é a fusão do Ministério do Trabalho com o Ministério da Indústria, Comércio, o super ministério lá, que eles querem fazer reforma administrativa. Bom, eu vi muitos vídeos no YouTube, pesquisei, eu queria fazer um vídeo mais elaborado. Eu peço desculpa para quem não tem muito tempo, mas essa é uma área que eu entendo um pouco, porque minha mãe foi professora de Direito do Trabalho e eu fui em muitos congressos com ela, junto com os alunos dela, em congressos de Direito do Trabalho, do TRT 15, que é do interior de São Paulo. Então é uma área que eu conheço um pouco mais, eu gostaria de. Vai ser um vídeo um pouco mais longo. E eu fiz um livro da área do direito do trabalho que chama Capitalismo Trabalhista, que é uma ideologia de centro-esquerda que eu pesquisei e criei. Eu vou pôr o link na descrição do vídeo do meu livro. Então eu entendo um pouco do assunto. Eu gostaria assim, não quero me expor assim, nossa, o cara tá se achando, não. Eu quero falar algumas informações para sugerir algumas coisas boas para o meu país. Então, assim, eu queria falar, em primeiro lugar, eu vi muita confusão sobre essa área trabalhista em geral. Eu vi o vídeo do Leão, vi o Madureira que trabalhou no Cacete Planeta, que agora é ativista político, vi várias entrevistas, vi inclusive uma pessoa do Ministério Público do Trabalho falando em extinção, vi sindicalistas, eu me preparei para fazer esse vídeo. Então, assim, eu vi muita desinformação e informação desencontrada, assim, até na Jovem Pan, em vários canais grandes, assim, até o Mamãe Falei, acho que, não, Mamãe Falei falou do reajuste do judiciário, né? Mas assim, a estrutura é a seguinte, o Ministério do Trabalho, ele é responsável, por exemplo, para fazer as normas trabalhistas, NRs eu acho que chama. Então, por exemplo, normas que a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, por exemplo, o Brasil aceita uma convenção para fazer a regulamentação de, por exemplo, empresas que têm mulheres trabalhando têm que ter dois banheiros, por exemplo. Isso é uma NR que é o Ministério do Trabalho que faz. Eu não vou entrar no mérito porque eu sou liberal e assim, por mais que muitas pessoas que falem de liberalismo só na economia, eu já estudei o liberalismo no direito também, americano. Então, o que o liberalismo fala no direito? É raro, pouca gente fala do liberalismo no direito no Brasil. Ele fala assim: o excesso de leis é impossível um Estado prever tudo o que vai acontecer na realidade. Então, assim, os Estados Unidos só fazem lei quando é extremamente necessário. Então, por exemplo, não é que. Não estou falando mal, né, da justiça do trabalho, mas assim, em todo lugar, qualquer área fiscal, trabalhista, qualquer área que você enche de regras, a Índia, por exemplo, é um país cheio de regras também, igual o Brasil. Qualquer área que você enche de excesso de regulamentação, você vira um inferno. É igual uma pessoa chata te fiscalizando. Nossa, você fez isso, você fez aquilo, sabe? Você pôr uma outra pessoa decidindo pela outra não é racional e do ponto de vista jurídico. Então, assim, ter excesso de leis não é racional. Porque o tempo é um recurso escasso das pessoas, das empresas. Então, você cumprir é igual o trabalho tributário, é um sistema que não dá. Um cara fez um livro uma vez, todas as normas tributárias do Brasil. Tipo, eu andei na praia, tô suado, moço. Então, é tipo assim, não dá. Qualquer área que é excesso de regulamentação vira um inferno e é difícil de cumprir. Então, os americanos, eles são muito assim. A gente pode criticar eles em várias áreas, mas eles estudam em todas as áreas da ciência, eles usam melhor para o país deles. Então, excesso de leis
Atrapalha. Então eu gostaria de fazer essa consideração do liberalismo na área jurídica. O que, que o liberalismo prega? Que você criar excesso de regulamentações, você só perde tempo e atrapalha a vida das pessoas. Então, era isso. E a estrutura é assim, tem o Ministério do Trabalho, e a pessoa pensa, Ministério do Trabalho é só aquele prédio em Brasília. Não é. Tem, eu anotei aqui, chama superintendências, superintendências regionais do trabalho. Os fiscais que fiscalizam as empresas tem regionais do Ministério do Trabalho. Então, assim, o Ministério do Trabalho está presente no Brasil todo. Eu não vou entrar no mérito de que teve corrupção no Ministério do Trabalho, licença de venda de sindicato. Eu não que isso não seja importante, mas não é isso que eu quero falar nesse vídeo. E, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho. Eu fui num congresso uma vez que tinha uma força-tarefa, por exemplo, do Ministério Público do Trabalho com a Polícia Federal para combater o trabalho escravo, por exemplo. Eles iam naquelas coisas de São Paulo, boliviana, faziam investigação junto com a Polícia Federal. É o MPT, tem o Ministério Público do Trabalho. O Ministério do Trabalho é do Poder Executivo ligado à Presidência da República. O MPT, Ministério Público do Trabalho, é o Ministério Público especializado em trabalhista. E dentro do MPT, eles fazem forças-tarefa igual da Lava Jato, setoriais, por exemplo. Tem um setor lá, vamos combater o trabalho escravo. Então eles fazem investigação junto com a Polícia Federal e vão lá e prendem os que estão escravizando o povo, escravo na hora rural. Então assim, o MPT faz um serviço assim, mas os caras, os anarquistas, anarcapitalistas e libertários. O Brasil tem toda essa estrutura e tem trabalho escravo. Pô, se tem a estrutura e tem trabalho escravo, mostra mais ainda que é necessário existir o Ministério Público do Trabalho. Porque nem com a lei, nem com a fiscalização o povo não respeita, se não tiver, é óbvio que isso vai aumentar. Então, assim, o Ministério Público do Trabalho faz um trabalho excelente de apurar crimes na área trabalhista, como o trabalho escravo, por exemplo. E tem a Justiça do Trabalho, que é o ramo do Poder Judiciário especializado em trabalhista. Eu vou dar minha opinião, eu não concordo. Assim, foi o Getúlio Vargas que implementou na Carta del Lavoro, a CLT, que era fascista. Fascismo é o quê? O Estado regulamentando tudo, o horário de trabalho, tudo. Então, assim, o fascismo é assim, o Estado cuida melhor de você do que o cidadão. Isso tem, né? Me desculpem, eu conheço pessoas, funcionários da Justiça do Trabalho, tudo, que me perdoem, meus amigos que eu tenho nessa área, mas assim, eu sou liberal. Eu acho assim, excesso de regulamentação não é racional, do ponto de vista racional. Então, assim, eu não sou contra eu não sou a favor da extinção da Justiça do Trabalho, mas fui a favor da reforma trabalhista. Por quê? Bom, eu conheci uma pessoa que falou assim: eu vou entrar na Justiça do Trabalho, vou tirar tudo que aquele cara tem. Sabe? Um empregado com raiva, com inveja do empregador por ele ser rico. Tipo assim, eu vou entrar com ação na trabalhista para ferrar tal pessoa. O cara dá emprego para a pessoa. Hoje, hoje em dia, tem pequenos empresários que são quase parceiro dos empregados. Eu, por exemplo, a minha monografia da faculdade de Direito ia ser na área do trabalhista. Tanto é que o Capitalismo Trabalhista, que é o livro que eu vou pôr a descrição, foi resultado do meu trabalho de conclusão de curso. Uma outra ideia que eu tive, que ia ser a segunda opção do meu TCC, é a criação, porque assim, eu fiz uma pós em Direito Tributário. No Direito Tributário tem um princípio que chama capacidade contributiva. Qual que é esse princípio? É assim, cada empresa, cada pessoa ou empresa vai contribuir conforme a sua capacidade. Fala, nossa, que óbvio. O direito tem umas bobeiras assim que você fala, nossa, é óbvio isso. É óbvio, mas se não tiver, não era óbvio. Então, por exemplo, alíquotas de imposto de renda. Quem é mais rico paga mais, quem é pobre paga menos. As alíquotas provêm desse princípio de cada quem paga mais, quem tem mais renda paga mais. E, na verdade, não é respeitado muito na prática. No Brasil, quem é mais pobre paga proporcionalmente mais, é invertido. Você fala isso
Inclusive a professora minha da pós online falou que falou isso em outros países. Eles, como assim? O pobre paga mais imposto? Tá invertido o negócio no Brasil. Então, assim, o que eu quero dizer? Eu tive essa ideia de transferir o princípio da capacidade contributiva para o direito do trabalho. Minha mãe falou: ah, você é louco, você é meio inventor, quer inventar moda. No direito, o povo no Brasil não aceita muito inovações, não é igual nos Estados Unidos, que eles respeitam a ciência e as faculdades trabalham para melhorar o país mesmo. Então ela falou: nossa, isso aí é muito, né? O povo é muito conservador no Brasil. Não, isso não, uma novidade estranha. Então, assim, a CLT ela é desproporcional. Os empresários reclamam porque assim, a CLT ela é fascista porque assim, no artigo 2º ela fala: empregador é quem emprega, empregado é quem é subordinado, sabe? Uma coisa fascista. Ela na época, como se fosse assim, o comércio, não tinha tanto comércio, era indústria, aquela coisa marxista, era indústrias, tamanho da Ford, Volkswagen. Então assim, o empregador eram empresas gigantes no começo do capitalismo. Então assim, um cara que vende pipoca é um empregador. E a CLT trata um pequeno negócio como uma Ford, entendeu? Então o que que acontece? O que é óbvio no direito tributário, o princípio da capacidade contributiva, não existe no direito trabalhista. E é o que eu sempre discuti com umas pessoas, amigos da minha mãe, que trabalham nessa área trabalhista. Eu falo, não tem proporcionalidade. Um direito para mim. Foi o que eu me desgostei da área trabalhista. Eu até gostaria de seguir a área da minha mãe, que é professora de direito do trabalho. Eu falei, não. Uma coisa que não tem proporcionalidade não é justo. Como é que você estuda um direito que não é justo? Então, assim, eu até, assim, a propósito, o Guedes e o Bolsonaro têm no plano de governo dele fazer a carteira de trabalho verde e amarela com direitos constitucionais. Outra coisa que eu vi muita fake news e desinformação. O artigo, se eu não me engano, 7º da Constituição Federal tem direitos trabalhistas mínimos ali. Nem a reforma trabalhista pode mexer nesses direitos trabalhistas que estão lá. São direitos trabalhistas constitucionais, ou direitos constitucionais trabalhistas, não interessa a ordem. A ordem, aquela coisa dos fatores. Eu não sei se é direito constitucional trabalhista ou direito trabalhista constitucional. Não interessa, está na Constituição. Esse núcleo não pode ser tirado. Tem gente que entende que é cláusula pétrea. Nem se quiserem fazer uma reforma, não tem que fazer outra Constituição. Ali não muda, entendeu? Então, assim, quem fala essa idiotice, ou por desinformação, ou por ignorância no sentido de não entendo isso, e fala abobrinha mesmo. Então, assim, os direitos constitucionais trabalhistas, que está na CF, você pode até discutir, seria necessário colocar isso na Constituição? Não interessa, colocaram, tá lá e tem que respeitar. Então, assim, mesmo a carteira de trabalho verde e amarela, que é a proposta do Bolsonaro, tem que respeitar o que está na CF, mínimo, ali é mínimo. E eu acho justo, o que está na CF é mínimo. Porque o povo, muitos liberalzinhos, fala, nossa, Estados Unidos, até não vou citar. Ah, vou citar. O MBL fala isso. Nossa, o brasileiro foge do Brasil para ir para os Estados Unidos, que não tem regulamentação. Concordo. Só que tem a China também não tem regulamentação. E não vejo ninguém fugindo para ir trabalhar na China. Os caras são escravos. Na, no Japão, um país ultraliberal na área trabalhista, as pessoas trabalham até vomitar e cair no chão. Então, assim, eles têm uma cultura de trabalhar, dar tudo pela empresa e se você não tem uma disciplina de samurai, você é um loser. O problema está em você, não está no sistema. Então, assim, eu estudei direito do trabalho comparado em outros países. Eu acho que cada país tem uma trajetória, né? Eu acho que cada país tem uma história, uma cultura, sabe? Tá bom, nossa história é meio fascista na área trabalhista, criou uma militarização das relações trabalhistas. Eu acho que um pouco de liberalismo caía bem na área trabalhista. Agora, o Japão, o povo trabalha 15 horas. Eu tenho um amigo que foi para o Japão, ele trabalha na indústria, tem um outro também que é descendente de japonês.
que eu conheço, não vou citar nome, mas ele falou: lá você trabalha, você não tem vida, você vive para trabalhar. Ganha bem? Ganha. Só que eu não sei se é isso que o brasileiro quer. Cara, não quero direito trabalhista nenhum e trabalhar até a morte. Se o povo decidir isso, tudo bem. Mas eu não sou radical nessa área do trabalhista, porque eu vi congressos, assim, eu ia nesses congressos porque eu gosto muito de economia. Eu fazia parte dos grupos de economia do Fórum UOL de economia antigo, faço parte do grupo de economia do Facebook, fiz parte do grupo de economia do Orkut. Então, eu não estou me gabando, mas estou falando que é um assunto que eu tenho muito interesse. Eu já li praticamente, eu acho que uns, assim, 150 livros. Eu sou autodidata em economia. Eu tentei fazer faculdade de economia, mas assim, eu gosto da teoria econômica. Eu odeio matemática, eu tenho trauma com matemática, que assim, uma professora, quando eu era pequeno, me bateu. Era perto da época do fim do regime militar, era um pouco militarismo. Eu falei que não tinha entendido uma coisa simples, a classe inteira riu, ela puxou minha orelha e me deu uma reguada. Aí assim eu tive, isso me traumatizou com matemática. Eu até tentei fazer Kumon, estava começando a gostar de matemática. Até o ensino fundamental eu gostei de matemática. Depois assim eu comecei a ter uma dificuldade imensa. Eu tentei fazer faculdade de economia e quando assim começava a suar e passar mal a fazer exercício mesmo de matemática. Não que eu sou burro, eu sou muito bom em lógica, mas é uma falha minha. Então, assim, mas tudo que dá para entender de economia, sem ter que ver muito gráfico, muita equação, muita coisa, eu consigo entender. Então, os liberais, eles falam assim, nossa, excesso de regulamentação, concordo. Só que, assim, eu vou falar uma coisa que é opinião minha agora. O brasileiro, ele tem excesso de leis porque o brasileiro tem excesso de criatividade para fazer merda. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu gosto de jogar Battlefield, que é um jogo tipo Counter-Strike de tiro alvo, chama FPS, First Person Shooter, sei lá, que é atirador em primeira pessoa. Eu era viciado, só que eu comecei a ter labirintite, eu não consegui mais jogar, só que eu jogava muito, Battlefield 2, eu joguei até o 3, depois fiquei velho demais, meus reflexos foram caindo, os moleques novos são muito bons e não. Você entra no jogo e só morre aí perde a graça. Então, assim, os servidores americanos não tinha regra nenhuma. Só que os americanos respeitam as regras. Tô falando de um jogo, hein, na internet. O brasileiro, quem é gamer sabe, o brasileiro é queimado no resto do mundo. Por quê? O brasileiro não tem ética, nem para jogar nem jogar jogo de computador. Então, por exemplo, os servidores brasileiros eram cheios de regra. Aí você fala, puta, por que que nos Estados Unidos não tem regra nenhuma, todo mundo respeita, o povo é civilizado. Então, por exemplo, não tem regra e todo mundo respeita. Aí no Brasil, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Tem um mapa lá do Battlefield 3 que tinha um tipo um guindaste assim, parece uma área portuária cheia de container. Tinha um guindaste tipo de porto. Aí tinha um server lá que tinha uma regra assim, ó, proibido jogar granada de cima do guindaste. Por quê? Ficavam imbecis em cima do container jogando bomba para ficar matando mais e ganhar mais ponto. Você entendeu? Então você entra no server americano sem regra nenhuma. Aí você entra no server brasileiro, tá lá aquele monte de regra. Eu falo, não acredito. Se tem essa regra é porque um imbecil abusou isso aí. Então tinha assim, proibido jogar granada do container, proibido usar sniper. Sniper, tá até aquela coisa de abater os sniper lá no Rio. Sniper é arma de longo alcance, aquelas lunetas que atira longe. E no jogo tinha. Então, tinha servidor brasileiro que era proibido usar sniper. Não é porque os caras eram bons, não. É porque eles miravam onde a pessoa nascia. Então a pessoa acabou de nascer e já morria. Que é proibido eticamente no jogo. Você ficar matando quando o pessoal tá nascendo na base. Então tinha regra. Proibido sniper. Os caras cansou os administradores do server. Aí o brasileiro é queimado no mundo dos jogos, por exemplo, porque o brasileiro ele inventa uma forma de sacanear todo mundo. Então, assim, no jogo, que é uma coisa que as pessoas estão se divertindo, precisa de ter excesso de regras. Então, por exemplo,
Por que que tem cartório no Brasil? Os anarcapitalistas, não precisa de cartório, não precisa. Vai por mim. Com MST, o povo não respeita nem tendo lei. É capaz, se não tivesse cartório, você ia viajar, tem outra pessoa na sua casa. Então, assim, o excesso de leis e regras no Brasil é porque o brasileiro tem excesso de falta de noção. Até num jogo de tiro, os servidores brasileiros têm que ter 50 regras. Não pode ficar no guindaste, não pode matar quando nasce, não pode. Você vai jogar no Brasil, parece. Fala, pô, os caras estão se divertindo ou o quê? Então, assim, eu tenho essa opinião. Brasileiro é sem noção demais. Você fala, por que que tem regra para tudo? Porque o brasileiro, a regra é para proteger a sociedade do próprio brasileiro. Então eu desisti do Brasil. Depois que eu descobri que um jogo, o brasileiro não sabe se socializar nem para se divertir, porque jogo é entretenimento. Para a pessoa relaxar, dar tiro. Não, a pessoa não vai virar assassino. Tem tiro ao alvo, tiro é um esporte. Eu atiro bem porque eu jogo. Eu fiz curso de segurança, de vigilante, eu tirei de 12, eu tirei de. Eu atiro bem por causa do jogo, que eu joguei pra caramba. Atiro o alvo em movimento. Então, assim, é um esporte. Só que o brasileiro não tem noção. Então eu falo, eu sou liberal. Antes eu ia amarrado nos congressos de direito trabalhista, que eu falo, nossa, pelo amor de Deus, mãe, eu vou para fazer companhia com a senhora, porque eu era liberalzinho também quando era mais jovem. Agora eu tô mais equilibrado. Então, assim, por causa da minha experiência de vida. Então eu falo assim, Brasil tem que ter regra pra caramba mesmo. Aí eu vejo os economistas, nossa, o Brasil tem que ser liberal. Para o Brasil ser liberal, o brasileiro tem que mudar primeiro. Liberalismo, com isso, ia ter trabalho escravo no liberalismo no Brasil. O Brasil, eu não sei. A China com liberalismo tem trabalho escravo. Eu acho assim, o liberalismo na área trabalhista no Brasil é mais fácil você ficar parecido com a China do que com o Japão e Estados Unidos, por questões culturais. Os economistas não falam de cultura. Eles falam assim, nossa, cultura é tudo. O que explica os Estados Unidos, seu maior país do mundo, é cultura. Eles são protestantes. O protestantismo americano fala que trabalho é você agrada a Deus dando o seu melhor, por exemplo. Tem gente que vê esses filminhos americanos e acha que é cultura americana. Nossa, dá o seu melhor. Loser, vencedor. Isso não é cultura americana, isso é protestantismo. É a parte religiosa que passou para a parte cultural, entendeu? E lá, nesse país protestante, tem diferença salarial pouca. Por quê? Se você é pedreiro, tem profissões que aqui no Brasil é considerado suja por causa da influência católica. Então, assim, não estou falando mal do catolicismo, hein, gente? O que quer dizer assim? Se você é pedreiro, você é taxista, você é sujo. Tem profissões limpas, intelectuais, sabe? O brasileiro tem essa coisa. Nos Estados Unidos, país protestante, todo trabalho é valorizado. Você é o melhor catador de lixo, você vai merece ganhar bem. Então a diferença salarial Canadá, Estados Unidos e países protestantes é uma origem religiosa que passou para a cultura. O brasileiro, se tiver liberalismo na área trabalhista, vai virar uma China. É mais provável virar uma China, porque o povo é sem noção, entendeu? Vai fazer o povo trabalhar 20 horas por dia. O Brasil, liberalismo vira China. Então, assim, eu sou liberal, concordo. Excesso de leis? Dá para diminuir um pouco. Agora, anarquismo nessa área, o brasileiro vai ser dono. Vai ter um cara com a corrente. Assim, esse cara é meu empregado, que é meu. Vai começar a andar com bola de ferro, igual os presidiários nos Estados Unidos. Então, assim, eu falando uma área que eu conheço, fui em vários congressos. Ó, para provar aqui, ó. Falando nisso, eu anotei aqui para falar do vídeo. Não sei se dá para ver aí. Congresso de Direito do Trabalho, do TRT. Estou até com o negócio aqui das anotações. Ó, apoio, ó, só os comunistas, ó, Caixa. Tô brincando. Tem os apoiadores. Então, assim, nesses congressos do trabalho, tem, por exemplo, foram economistas muitas vezes criticando, ó. Por exemplo, foi um cara uma vez num congresso trabalhista, falou assim, ó, que era da área da segurança. Ele falou, ó, é impossível cumprir algumas regras trabalhistas. Por quê?
A regra trabalhista fala horário de almoço. Tem que almoçar até a hora, 1 hora de almoço. O que que o cara falou? Eu trabalho no setor de segurança, transporte de valores. Os caras eram multados, presta atenção, pelo Ministério do Trabalho, pelo MPT, porque não respeitava o horário de almoço. Olha o fascismo em ação. O que que os caras falaram? Os próprios empregados concordavam, ó, a gente prefere ter um almoço diferenciado, porque a gente tem que parar, abrir o carro forte e almoçar 1 hora. Os próprios trabalhadores concordavam. O cara deu um exemplo no Congresso, em Direito do Trabalho. Os caras tinham que parar o carro forte 1 hora. Aí os próprios empregados, não, a gente prefere almoçar, sei lá, 9 horas da manhã, dane-se, ou depois do almoço às 3, do que ter que parar o carro forte e colocar em risco todo mundo. O MPT lá e o Ministério do Trabalho ia lá e multava os próprios empregados. Pelo amor de Deus, a gente não quer cumprir essa regra. O MPT ia lá e multava. Então, assim, esse fascismo, eu concordo com os até com os anarcocapitalistas. É ridículo. Esse exemplo que o cara deu no Congresso é um absurdo. Então, por exemplo, igual eu discuti com a minha mãe, que ela é professora de direito do trabalho, a gente veio vendo os vídeos no YouTube, me preparando para fazer esse vídeo. Teve um cara lá que falou, por exemplo, que o Ministério do Trabalho regulamenta onde tem mulher tem que ter 2 banheiros. Eu falei, mãe, isso é excesso de regulamentação. Ela falou assim, homem é nojento mesmo. Onde tem homem tem que ter um banheiro feminino, porque homem é nojento. Eu falei, tá bom, mãe, mas tá, e se é um lugar pequeno que o cara não tem condições de fazer 2 banheiros? Sabe? É igual tudo isso, ó. Toda briga jurídica tem uma questão ideológica de fundo, né? Se você é liberal, você fala, tá, é justo a mulher ter um banheiro. É verdade, é justo. Mas cria uma regra, entendeu? A CLT é cheio de regras absurdas. Não é que é absurda, tipo assim, fascista mesmo. Fascista no sentido assim, meu, cala sua boca. O empresário, o empregador e o empregado não sabe o que é melhor para si mesmo. No objetivo de. Eu não acho. Eu não concordo, por exemplo, eu respeito demais o Olavo de Carvalho, algumas pessoas de direita radical, mas eles falam, nossa, quem é de esquerda ou é burro ou é um sacana que quer o mal. Não. Eu já fui de esquerda, muita gente que segue a esquerda é do bem e acha realmente que está fazendo bem. Inclusive, a Getúlio Vargas criou com boa intenção a CLT. Na época, era, era bom. Digo que pode ter sido até. Agora, eu acho assim, o brasileiro é sem noção. Tem regra demais, porque o brasileiro culturalmente é criativo. O brasileiro é conhecido. Todo mundo parece que é formado em publicidade no Brasil. Tem memes super criativos. Tem invenções brasileiras super criativas. Os americanos parece que copiam o brasileiro, as invenções e melhora lá. Então, assim, o brasileiro ele é criativo demais, entendeu? E eu não concordo com o liberalismo total. Então, por exemplo, e uma coisa que eu gostaria de sugerir para o Guedes, se ele ver esse vídeo, ou chegar na informação dele, se ele fizer a carteira de trabalho verde e amarela, coloque esse princípio que eu criei, princípio da capacidade contributiva trabalhista. O que que significa isso? Você dá os direitos mínimos da Constituição trabalhista, ora, aquelas que estão lá é cláusula pétrea. Então, assim, e o resto negocia. Então, por exemplo, você coloca uma coisa assim na Constituição, que era o meu desejo de fazer a monografia, só que eu fiz de outro assunto. O trabalhador, o princípio da capacidade contributiva vai trazer proporcionalidade às relações trabalhistas. Empregados que se sujeitarem a trabalhar em empresas menores terão os direitos mínimos constitucionais e o resto será, sei lá, acordado entre as partes. Pronto. Inclusive, eu sou favorável, por exemplo, se a justiça do trabalho for extinta também, eu acho que o certo era reintegrar os juízes, os funcionários na Justiça Federal, porque a Justiça do Trabalho se chama Justiça Federal Trabalhista. E a Justiça Federal é a estrutura mais próxima, vamos dizer assim, porque é proibido você demitir funcionário público. Então, assim,
E outra coisa que eu queria falar também. É, o Ministério do Trabalho, ele não vai ser extinto, gente. Eu vi isso, sindicalista falando no YouTube. O Ministério do Trabalho não vai ser extinto. Eu não sei o que está na cabeça do Bolsonaro e do Guedes, mas assim, ele vai ser incorporado ao Ministério da Indústria e Comércio Exterior. Vai ser um super ministério. E o que acontece? Em países que têm ministérios assim, são secretarias. Então, por exemplo, a minha mãe mesmo falou comigo que ela é bastante inteligente. Ela falou assim: tá aí, como é que um ministério grande é simples, gente? Vai ter dentro desse super ministério vai ter a Secretaria do Trabalho. O ministério vai virar uma secretaria dentro. Os funcionários do Ministério do Trabalho vão ser todos subordinados a essa secretaria. O que vai acontecer? O Guedes vai estar lá, aí vai ter o secretário de Comércio Exterior, secretário do Planejamento. Extinguir ministério, não vai extinguir, vai fundir os ministérios. Então, assim, por exemplo, o povo está tendo muita confusão nisso daí. Eu acho que é isso que eles têm em mente, você fundir. Então, todos os funcionários do Ministério do Trabalho não vão ser demitidos. Se eles estão com isso na cabeça, aí o Guedes e o Bolsonaro são loucos mesmo. Porque a ideia de você fundir os ministérios é assim: o ministério perde status de independência de ser e vira uma secretaria. E todos os funcionários são incorporados àquela secretaria. E outra coisa que eu quero falar: eu estudei direito e tem muita coisa na lei que fica ponta solta. Então, por exemplo, o cara faz uma reforma e deixa um monte de coisa solta. Entendeu? Por exemplo, tinha lei lá. Ah, essa multa será de tantos cruzeiros. Não atualizaram até hoje, escrevendo na lei. São tantos reais. Então, os deputados, vamos me desculpar, mas os deputados também, os congressistas brasileiros são foda. Eles mudam uma coisa e deixam a coisa lá boiando. Então, por exemplo, isso que eu queria falar nesse vídeo. Tem coisas na CLT que remetem ao Ministério do Trabalho. Então, por exemplo, registro sindical tem que ser feito pelo Ministério do Trabalho. Se o Ministério do Trabalho for fundido em outro ministério, as reformas não pode deixar a ponta solta na lei. Ah, e agora? O que sumiu o Ministério do Trabalho? Quem vai fazer isso? Tem que ter na reforma bem feito. Então, eu aconselho o Bolsonaro a ter uma boa assessoria jurídica para essas reformas que eles querem fazer também, para não deixar coisa boiando, que isso aí causa instabilidade, inclusive até no mercado, na bolsa. Você querer fazer uma coisa assim, que o Guedes ele é ótimo, mas assim, ele não é formado em economia, em direito, quer dizer. Então, uma reforma tem que ser muito bem feita, essa reforma de fusão de ministérios. Porque existem milhões de leis, que o Brasil é cheio de lei, tem que fazer um cara especialista, assessor jurídico, ou vários assessores jurídicos, para, ó, qual a função atual do Ministério do Trabalho? Ah, fiscalizar nos estados e tal. Então, vai extinguir? É isso que ele quer? Extinguir? Não vai ter mais fiscal? Não, vai ter. Só que agora o fiscal é da Secretaria do Ministério do Comércio, um nome gigante lá, do Superministério da Economia. Aí eles falam, por exemplo, a Fazenda. Eu sou a favor de chamar Ministério da Economia. Inclusive, até briguei com os administradores de um grupo lá do Facebook, da área de economia, porque eu falei que todos os países do mundo chamam Ministério da Economia. Não tem sentido chamar Fazenda no Brasil. E acho ridículo esse nome. Bom, eu respeito muito a Receita Federal, até bem, já fui concurseiro na Receita Federal, só desisti pelo mesmo motivo, eu sou ruim em matemática. Então, assim, caramba, o que eu tava falando? Ah, Ministério da Fazenda vai sumir? Não, meu amigo, vai virar uma secretaria. Os auditores fiscais do tributário, auditor fiscal da Receita Federal, vai continuar existindo, meu amigo. Vai ser só fundido. Todos as funções viram secretarias. E tem outra. Em países evoluídos, que eles não têm Ministério do Trabalho e têm um monte de emprego. Por quê? Porque os políticos são realistas. Por exemplo, vou dar um exemplo, a base de Alcântara. Uma coisa imbecil. Eu assisto TV Senado, TV Câmara, que eu gosto de acompanhar as comissões. Os caras são idiota, não faz uma base de Alcântara. Eles falam assim: "Não, nós estamos protegendo a soberania nacional". Desculpa, lá. Estamos protegendo a soberania nacional. Por quê?
Os Estados Unidos tinha uma cláusula. Os brasileiros, nem militar, nem ninguém, pode mexer na, no satélite, sei lá, da NASA. Mas é óbvio que não pode mexer. Os caras investem bilhões para achar uma tecnologia. O brasileiro quer dar uma despertalhão. Nossa, nós vamos inspecionar aqui os seus foguetes. Meu, se tem uma base, por exemplo, a SpaceX lá do Elon Musk, que foi a inspiração para o Homem de Ferro, do personagem dos filmes dos Vingadores. Ele tem a SpaceX, que é especialista em mandar. Ele criou foguetes do nada. Eu vi a biografia, muito interessante o livro dele. O cara é um bilionário, tipo o Homem de Ferro mesmo, que é engenheiro, ele mesmo resolve os problemas, ele é meio. Vou falar que é meio maluco, mas ele é bem assim. Ele criou do nada uma empresa de foguete que tem contratos bilionários com a NASA. Os caras investem bilhões para criar um foguete do zero. Vai que eles querem, por exemplo, lançar a base de foguete em Alcântara. O brasileiro vai lá, não, nós vamos inspecionar. Porra, não. É óbvio que o que os americanos queriam um acordo, óbvio, ninguém pode mexer. Seja empresa privada que está mandando o foguete. Porque assim, o planeta está aqui, né? Alcântara é a parte mais próxima do Equador do mundo. Assim, para lançar foguete gasta menos combustível. Nós poderíamos ter uma base enorme em Alcântara, com 15 mil empregos. Tem São José dos Campos aqui em São Paulo, onde tem Embraer, tem centros de aeronáutica, tecnologia, faculdades. Tem um polo aeroespacial em São José dos Campos. Nós poderíamos ter um polo em Alcântara, criando, sei lá, 15 mil empregos, com faculdades de astronomia, de, sei lá, não, mas não, os congressistas não estamos protegendo a soberania nacional. Em vez de criar emprego, o Nordeste precisando de emprego, entendeu? Isso que é pensar em emprego. Eu vi na série House of Cards, sabe tinha uma comissão lá que fala de política, é uma série muito legal do fala de política. Os empregados pressionando, ó, a gente quer um estaleiro aqui para criar emprego na nossa cidade. Lá os americanos cobram os políticos, falam, quero que crie uma usina aqui. Não interessa se é dinheiro público, privado. A gente quer tantos mil empregos a mais aqui. É isso que é política de emprego. É o que os nordestinos tinham que fazer. Ó, nós queremos a base de Alcântara aqui. Nós queremos ter uma Las Vegas aqui, liberar os jogos aqui, para ter turismo aqui. É isso que o povo tem que pressionar. Isso que é o Ministério do Trabalho tinha que fazer. Vamos fazer um projeto tal que vai criar 15 mil empregos. Vamos fazer Alcântara, o setor privado, tantos mil empregos. É o que o Paulo Guedes tem em mente. Por exemplo, outra coisa. Setor privado e público não pode se misturar. Então a gente tem reservas naturais que não pode ter hotel, por exemplo. Não, aqui Brasil, a gente não mistura o setor público com interesse capitalista. Interesse capitalista, o cara vai passear, tem que acampar no meio do mato, porque não tem estrutura, não tem um hotel numa reserva. Podia gerar emprego, turismo também, sabe? O brasileiro, não é os Estados Unidos que sabota, o brasileiro ele emperra o próprio país, porque ele tem ideias imbecis, entendeu? Se tivesse Alcântara, nossa, soberania. Lambibota de americano, vão fazer foguetes no nosso território. Podia ter uma base imensa, rendendo bilhões de royalties para o país e lançando foguete, tanto do setor privado para outros países, gerando quantos mil empregos no Nordeste. É isso que que o Ministério do Trabalho tinha que fazer. Vamos fazer tal projeto e criar não sei quantos empregos. Igual, por exemplo, não vou falar que a Dilma errou, não. Aquele negócio de construir um navio no Brasil, estaleiro, vai criar tantos mil empregos. Tem também, legal. Por exemplo, vou dar uma função boa que o Ministério do Trabalho fez. Teve um problema, acho que no Giral, não sei, lá no norte do Brasil, uma hidrelétrica. Tipo, não sei, acho que a hidrelétrica fechou, mandou todo mundo embora. Quem resolveu o problema foi o Ministério do Trabalho. Então, assim, o Ministério do Trabalho são os tribunais regionais trabalhistas, tem estaduais, que é a Justiça do Trabalho, o segundo grau da Justiça do Trabalho nos estados. Eles resolvem greves, por exemplo. O Brasil ele resolve as coisas de forma negociada. Então, assim, tem uma função boa de trabalho. O Ministério Público do Trabalho fiscaliza o trabalho escravo. Eu acho assim, vamos respeitar a cultura do país, gente. O Brasil não tem essa monte de leis à toa. O povo é sem noção.
A gente pensa, vamos ficar igual ao Chile, vamos ficar igual aos Estados Unidos, Japão? Não. Liberalismo no Brasil não vai ficar igual à China. Me desculpem quem segue meu canal e é liberal, mas assim, nessa parte que eu tenho um pouco mais de conhecimento, eu não sou, eu sou assim, equilíbrio. O Brasil não está equilibrado, porque a Justiça do Trabalho foi feito igual. Teve um canal que falou 12% só das ações trabalhistas o empregador ganhou ação. É uma justiça totalmente com viés ideológico, sem nem perceber. Quem estuda direito do trabalho acha perfeito, só que não vê a ideologia atrás da lei, entendeu? É isso que o povo mais reclama. E não tem proporcionalidade. A CLT acha, se é empregador, ela foi feita na época das Ford, das Volkswagen gigante, entendeu? Que podia, nossa, dar horário de não sei quanto, não sei o quê. Uma empresa pequena, o cara que tem 3 funcionários, tem um funcionário para cortar coco na praia, não tem como dar milhões de direitos assim. Será que ninguém no país percebe isso? Pelo amor de Deus. O brasileiro não tem bom senso. É igual o exemplo que eu falei, não quero ficar repetitivo, mas um jogo de tiro tem que ter um monte de regra. O brasileiro, sabe, é demais. O brasileiro não vai desburocratizar enquanto não tiver um comportamento de pessoa civilizada. As causas disso, não sei, é cultural, não vou entrar nesse assunto. Se a escola é culpa da escola, eu acho que é um pouco culpa da escola, porque o Japão, eu tenho uma, eu morei numa região que tem bastante japoneses, que é no oeste de São Paulo. Então tem muito amigo japonês e muitas pessoas que vão para o Japão trabalhar, os DKSEG. Então assim, a menina falou que a filha dela veio do Japão para o Brasil e era zoado na escola. Como assim, né? Tava lá num barzinho, ela falou assim: a criança era zoada. Porque no Japão ela fala uma coisa e é aquilo lá. Ela não, ela falou assim: minha filha japonesa não conseguiu se adaptar no Brasil porque ela não tinha malícia. Eu falei, como assim, né? O que você está falando? Falou assim, no Japão você fala tal coisa, é aquilo lá. Eles não mentem. Então, no Japão eles são educados para não mentir, para ser disciplinado. Eles aprendem na escola a ser japonês, a não sujar a rua. Tem 6 homicídios por ano no Japão. Quem cria japonês? É a escola. Onde um sueco aprende a ser sueco? Na escola. Onde um americano aprende a ter patriotismo? Na escola. Por isso que eu sempre ouvi os economistas falando, nossa, educação é tudo. Eu ouvi, tem um senador, um congressista que é dessa área de educação, esqueci o nome dele, eu via ele na TV com congresso, lá, sei lá, esqueci o nome dele, não interessa. Ele fala tudo é educação. Porque a pessoa chega na escola, no Brasil, ai, professor, tô com dor de barriga, pega um atestado falso e falta. É isso que aprende a ser brasileiro. Professor, me dá meio ponto para eu passar? Tá, beleza. Me desculpe os professores, mas o brasileiro aprende a ser brasileiro na escola. E não é só no Brasil, no mundo inteiro. Então ele fala, ai, tô com meio ponto. Ah, é. Aí o professor, um trabalho do aluno horrível, o professor fala, nossa, que legal o seu trabalho, vamos respeitar. Nos Estados Unidos, eles são sinceros, falam assim, seu trabalho tá horrível, faz essa merda de novo, do começo, entendeu? Eles são sinceros, eles aprendem honestidade na escola, na Suécia. Por isso que a gente tem, que lá na Suécia todo mundo tem bom senso. O brasileiro ele aprende na escola, seja pública ou privada. Privada tem um pouco mais de ordem, mas assim, desculpa essa crítica aos professores. Tenho amigos professores, familiares professores. Minha mãe é professora. Mas a cultura do brasileiro é passada nas escolas. Me dá meio ponto com a mentira. Nossa, seu trabalho tá bom. Aí o cara faz atestado falso, faz não sei o quê. Todas essas gambiarras que a gente vê na política, na economia, corrupção, é cultural. E quem passa? E tem outra, a literatura também. Ah, literaturas clássico brasileiro. Eu não lembro o nome. Eu leio muito, mas não sou ruim para guardar nome. Tem lá, não sei quem traiu não sei quem, mostra como bonito. Cara, até não é só novela não que tem putaria. Na literatura tem também os clássicos do Brasil. Um cara que trai esposa, olha que espertalhão, olha aqui.
O cara aprende a ser brasileiro ali, na literatura imbecil, com exemplos imbecis, entendeu? Então, assim, o vídeo tá bem longo, mas eu tinha muito conteúdo para falar e tem coisa, me desculpem quem não tem tempo, mas eu já vi alguns vídeos grandes do Olavo de Carvalho, eu vou me inspirar nele. Eu quero fazer vídeo de 5 minutos, mas tem ideias mais complexas e você só passa se você dá uma exposição um pouco mais longa. É igual livro. Tem gente que odeia ler. Ah, livro, nossa, eu vou ler um livro inteiro. Gente, não fiquem superficiais. Tem coisas que para você entender, só lendo um artigo gigante, um livro, senão você só vai ficar ali na superfície, só falando abobrinha e nunca vai se aprofundar em nada. Então me desculpem quem achou o vídeo grande, mas eu tinha bastante coisa para falar. Não sei se ficou claro, se ficou repetitivo, mas assim, eu quis esclarecer a estrutura da área trabalhista, que tem o MPT, tem o Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, inclusive, é mais difícil de ser extinta porque ela está na Constituição também, a estrutura. O Ministério do Trabalho é mais fácil de extinguir porque é competência do presidente da República. Então, assim, MPT também está na Constituição, Ministério Público do Trabalho, que combate a escravidão. Eu acho assim, me desculpem os brasileiros, eu sou patriota também, amo demais o meu país, amo muito mesmo. Eu não quero sair do meu país, vou morrer velho aqui no Brasil e amo muito o meu país e estou fazendo esses vídeos pelo Brasil, porque eu acho que eu quero ajudar o país. Eu ajudava no fórum de economia, de política, depois Facebook, e agora as pessoas preferem o vídeo porque tem as expressões, é uma forma de comunicação um pouco melhor do que escrever. Às vezes você escreve, a pessoa interpreta de outra forma, é melhor. Eu acho legal o formato de vídeo que você esclarece melhor. Então é isso. Desculpem o tamanho do vídeo. Meu canal fala de política, economia, relações internacionais, religiões. Eu vou começar a falar mais de religiões, porque eu escrevi um livro de religiões. E quem tiver interesse do meu livro Capitalismo Trabalhista, eu falo sobre a ideia de dois franceses que tiveram a ideia de transformar o posto de trabalho numa propriedade. Você fala, como assim? Eles tiveram essa ideia meio maluca de transformar o posto de trabalho numa propriedade. Com a minha monografia da faculdade, eu, 5 anos, escrevi um livro. E eu vou deixar claro uma coisa: eu era jovem naquela época, mais jovem, eu já mudei de opinião. Naquela época eu era de centro-esquerda. Então o livro não representa mais a minha ideologia atual. Eu era de centro-esquerda quando era jovem, e agora eu estou mais para centro-direita. Porque, por exemplo, se o cara fosse dono do posto de trabalho, o cara é folgado. Eu já cheguei à conclusão, igual os economistas. Quem tem estabilidade fica folgado, porque os incentivos mudam. O incentivo de quem é estável é trabalhar o menos possível e ganhar o mais possível. Então, se tivessem trabalhadores privados, proprietários do posto de trabalho, seriam raros os casos assim. Eu sugeri até um projeto de lei dentro do meu livro, tal, para adequar essa ideia do capitalismo trabalhista no Brasil ou no mundo. Só que assim, não estou falando que eu sou contra a minha própria ideia que eu escrevi no passado, mas assim, por exemplo, eu vou explicar melhor. Um posto de trabalho, um caixa de supermercado. Eu tirei a ideia porque eu trabalhei como taxista. Os taxistas, eles são meio que dono do ponto dele, né? Por isso que o serviço é um pouco ruim, eles são estáveis. Então, por exemplo, por que que o Uber é mais eficiente? Porque eles são qualificados pelo setor privado e tem competição. Então, realmente, onde tem estabilidade, seja um funcionário de banco público, seja um. Todo mundo fica mais. A qualidade cai mesmo. Porque o desespero, infelizmente é assim, o ser humano. O medo dele ser desempregado faz ele tentar tratar bem os clientes, fazer a competição do setor privado, ela gera uma eficiência maior. Então, assim, pelo tanto que eu li depois que eu escrevi o livro sobre eficiência, sobre economia, me fez não abandonar a ideia, mas ter um pouco de ressalva. Você dá estabilidade, por exemplo, assim, você tem um caixa de supermercado. O cara, você não compra um veículo ou um imóvel, você teria lá a descrição do cargo e registrado lá em cartório. Cargo de caixa de supermercado. Essa vaga é minha. O que acontece?
ela vale 20 mil reais. Eu poderia vender essa vaga de trabalho, vender não no sentido de corrupção, seria uma coisa regulamentada. Vender vaga, as pessoas lembram de corrupção, mas não é, estou falando disso não. Se fosse legalizado, uma coisa totalmente filosófica, teórica. Você compra aquela vaga, 20 mil reais, vaga de supermercado. Tem lá os deveres do cargo e não interessa, não pode. O poder de empregar a pessoa passaria nesse tipo de vaga específica, capitalista e trabalhista, o poder passaria, tipo assim, o empregador não poderia demitir aquela pessoa, ela seria um servidor, eu até chamo isso também, um nome alternativo, servidor privado, estável. Eu falei da convenção, acho que 187 da CLT, que fala de estabilidade. É uma ideia bem maluca. Até na faculdade, o pessoal, assim, eu tirei 10 na monografia, que era um amigo da minha mãe da área da Justiça do Trabalho. Ele falou que é o melhor trabalho que ele já tinha visto. Inclusive, eu agradeço a ele, não vou citar nomes, mas eu peguei o gosto de escrever, fazendo meu TCC, ele elogiando, falando, oh, melhor trabalho que eu já li. E isso que ele dá aula numa faculdade assim, rigorosa. Ele falou, o melhor trabalho que eu já vi. Porque realmente, o meu TCC, eu fiz umas 150 páginas e fiz 2 anos antes de se formar. Eu fiz uma pesquisa mesmo, assim. E depois transformei em livro, que é esse livro do Capitalismo Trabalhista que eu vou pôr o link quem tiver interesse. Tá na Amazon. Então é assim, essa área trabalhista eu conheço um pouco mais, né? Eu acho que o Brasil é equilibrado. Por fatores culturais, o liberalismo aqui no Brasil seria a crítica que a esquerda faz nessa área específica, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Então, assim, eu sugeriria ao Bolsonaro, ao Guedes, não extinguir os fiscais do trabalho que atuam nos estados e incorporar todos os funcionários públicos numa secretaria subordinada ao Guedes, no superministro da Economia, Comércio Exterior, aquele nome gigante que vai ter, mas não, sabe, fazer reformas sem, tá, a gente quer enxugar o Estado, mas vamos fazer tudo dentro da lei. Porque o Bolsonaro prometeu isso aí, lá naquele dia das 30 anos da Constituição. E respeitar a Constituição é não fazer coisa imbecil contra a lei também. Então, assim, sugiro ao Bolsonaro vários especialistas para não fazer reforma e deixar a ponta solta. Porque lá, você extingue o Ministério do Trabalho e a CLT está lá um artigo. O Ministério do Trabalho tem essa função. Aí você fala, caramba, e agora? Aí também deixa o povo que trabalha com direito sem saber o que fazer. Então os legisladores têm que ser responsáveis também. Vai fazer uma reforma? Não deixa ponta solta na lei também. Ah, e agora? Não sei o que vai fazer. Ah, extingue o Ministério do Trabalho. Ah, e os fiscais? E os auditores da Receita Federal? Você entendeu? Você não pode simplesmente sumir com tudo. Tem que ser uma reforma dessa magnitude que o Bolsonaro quer, tem que ser juridicamente um especialista. Não pode ser, tá extinto. Buf. E a CLT, a lei fazendo menção, ninguém sabe, porque aí é uma coisa. Reforma bem feita, ótimo. Para o mercado, inclusive. Agora, fazer coisa de supetão, sem especialistas, sem assessores jurídicos, coisa boa demanda tempo. Então, assim, se eu fosse ele, não voltava, não é voltar atrás, mas assim, fazer uma coisa profissional. Ah, o Ministério do Trabalho agora, aí pôr lá na CLT. Essa lei se refere agora ao Ministério, põe um nome novo lá na CLT. Secretaria do Trabalho do Ministério com nome gigante. Entendeu? Muda. Tudo que faz referência na lei ao Ministério do Trabalho, muda. E isso é uma ideia que eu estou dando para todos. Entendeu? Simplesmente porque o Brasil tem um emaranhado de leis. Se você não fazer uma reforma sem respeitar esse emaranhado todo, você cria um outro emaranhado que dá insegurança total. Então é isso. Bom, acho que o vídeo já ficou muito grande e o que eu tinha vontade de falar é isso. Então eu fiz um vídeo, estudei muito, não para fazer o vídeo, eu já estudava isso antes. Então assim, eu queria trazer mais conteúdo útil para uma coisa mais equilibrada, menos assim ideológica, entendeu? Mais técnica. Uma outra coisa, eu li no livro Novo Iluminismo
que os acidentes de trabalho diminuíram substancialmente no mundo graças a normas trabalhistas internacionais. Então tem gente que reclama, organizações internacionais são lixo, não sei o quê. Por exemplo, vou dar um exemplo, ele falou lá. Antes, Roma lá, por exemplo, Roma teve um incêndio que destruiu a cidade inteira. Por quê? Não existia corpo de bombeiro naquela época. Aí você fala, nossa, que chato, alarme de incêndio tocando. Ai, meu Deus, você trabalha numa indústria, nossa, que alarme chato. Essas normas de incêndio, de acidente de trabalho, é uma chatice? É. Mas elas diminuíram drasticamente os acidentes de trabalho no mundo inteiro. É um efeito das, do avanço de normas de bombeiro, de segurança. Então, porra, o fiscal aqui vendo se tem aparelho, não sei o quê. É experiência, gente. Nós não podemos jogar a experiência, a modernidade fora. O cara usa um negócio no ouvido porque vários especialistas na área de trabalho, médicos que atuam na área de trabalho, o cara não usa fone e fica surdo. Meu. Depois é pior para ele mesmo. Então as normas estão para proteger realmente o trabalhador e a sociedade, diminuir acidente. Então não fica aí liberalzinho que não, com todo respeito aos jovens, mas que você não tem experiência de vida, fica na sua, não fala abobrinha, entendeu? Espera a maturidade e fala em coisas mais equilibradas. Então é fim da Justiça do Trabalho, fim do Ministério Público do Trabalho, fim do, sabe? Vamos respeitar um pouco mais, vamos se aprofundar mais nas coisas, entendeu? Então, não que eu tô querendo me achar, não, mas como é uma área que eu conheço, sabe, e vi essa citação, eu admirei mais ainda. O que é excesso, excesso realmente, tem que tirar o excesso. Mas algumas norminhas básicas de segurança do trabalho, de higiene do ambiente de trabalho, isso inclusive não é nem do direito do trabalho, vem da administração, que eu gosto muito de ler também, administração, sou um pouco autodidata, tive muita aula de administração também, veio das administração científica que chama. As pessoas com mais iluminação trabalhavam melhor. Então, assim, algumas regras trabalhistas, elas são baseadas em ciência, meu amigo. Em estudos científicos de médicos sérios. Ó, barulho demais, deixa o cara surdo. Então a ONU chega à conclusão, pôr um bagulho no ouvido é bom. Aí o cara reclama, puta, tem que haver um bagulho. Nossa, fiscal aí mandando. Que realmente, o Estado tomando conta e fazendo excesso de leis é ruim. Mas vamos ver o lado bom de algumas coisas também, né, gente? Não é só o povo ficar famosinho na internet gritando, reclamando de tudo, mas vamos reconhecer o que é bom nas coisas também. Então acho assim, sou liberal agora, não, sempre fui. Eu fui nos congressos com a minha mãe de direito do trabalho arrastado, assim. Só que é bom uma coisa também. Você que é de direita, liberal, vê coisa de esquerda. Eu leio 247, Carta Capital, por quê? Eu sou de direita. Mas como é que você vai criticar o seu opositor se você não sabe o que ele pensa? Quais são as opiniões? Então como é que você vai criticar se não... E o contrário também é válido. Você é de esquerda, mas você viu os críticos do Marx? Você leu os liberais? Você leu ou você está na bolha aí de militância? Então, vamos respeitar mais um pouco, manter a cabeça um pouco mais aberta. Tem crítica de esquerda que é boa, tem crítica de direita que é boa. E democracia, gente, é isso. Ó. Pessoal debatendo. E vence a ideia melhor. A democracia, assim, todo mundo, não é? O Brasil está quase chegando aqueles congressistas da Coreia do Sul, sai no soco. Vão resolver no soco, pá! Sai brigando. Vira e mexe tem vídeo na internet dos coreanos no Congresso. Pá, pá. Pô, não é assim. Uma democracia sadia é todo mundo, todos os deputados sentadinho, ouvindo os argumentos. Na Inglaterra, que começou os, até Congresso, a limitação do poder do rei, que começou lá, os deputados ficam sentadinhos. E não é o líder que decide quem vai votar, não, é a consciência do congressista. Cara, esse cara me convenceu, eu vou votar assim. Não é, o cara me deu mais dinheiro, vou votar corrupção. Não, não é assim que se faz política civilizada. Nem com corrupção e nem o líder mandando. Quem manda no deputado é a consciência dele. Cara, não gosto desse cara, mas ele me convenceu. É assim que tem que ser feito política. Decente, de forma civilizada. Eu ouço. Não. Sindicalista tem que morrer. Não. Vamos ver o que ele tem a falar. É igual aquele, acho que Voltaire, não sei que tem um fala assim, ou posso te odiar, não concordar com você, mas vou lutar
para você ter a liberdade de falar o que você quer. Então não tem essa de matar, de perseguir, de não ouvir. Democracia é ouvir, é diálogo. Você tem que ser tão foda, não é que você tem que matar o seu oponente ou mandar ele calar a boca. Não, você tem que ser foda. Tem um, acho que Santo Ivo, que é o padroeiro dos advogados, ele era um advogado que ele era tão bom, respeitava tanto o adversário, que até os adversários virou santo, santo padroeiro dos advogados. O cara convencia até o oponente. Eu me espelho nisso. Você tem que respeitar e convencer, sem gritar, sem fazer xilique, convencer, entendeu? Isso é democracia, não é gritaria, é soco igual a Coreia do Sul, não. Tem que ouvir seu adversário, porque ele. Não, peraí, vamos ouvir. Ele pode ter um. Odeio o cara. O cara. Mas ele pode. Até aquele cara tem alguma coisa a te dizer, a te falar. Então é isso. Bem-vindo ao canal Chester News. Desculpa, eu virei pro lado da cozinha porque eu tô sem cortina e alguns inscritos reclamaram. Minha mãe, nossa, não dá nem para ver sua cara. Então eu vou fazer o vídeo com a parte da cozinha. Cozinha não, que eu moro num kitnet. É o fundo aqui. Então eu espero ter trazido informações grandes. Desculpa, parece uma palestra, uma entrevista do Globo News grande. Mas me desculpem os inscritos que não têm paciência, mas eu vou falar coisas mais complexas que demanda tempo e eu vou tentar resumir ao máximo, mas tem coisa que mesmo resumindo ao máximo não fica grande. Então é isso. Um abraço a todos. Gostaria de respeitar a todos, a opinião de todos, quem é liberal, quem quiser comentar no vídeo. Eu gostaria de trazer um conteúdo mais, né, aprofundado, porque eu vi muito vídeo na internet, é muito assim. O povo está naquele clima de campanha ainda, de emoção, e é hora da gente, né, ficar mais equilibrado, e é isso. Um abraço a todos, bem-vindo ao canal Chester News. Se gostou, se inscreva. Eu falo de política nacional, economia, relações internacionais, filosofia, ciência e atualidades. Um abraço a todos.